Boa noite a todos e todas. Espero que todos estejam bem na medida do possível. Meu nome é Vinícius, sou diretor do DAPA, vou mediar a live de hoje. Em nome da entidade, eu cumprimento o professor Osório, todos os que nos acompanham. Damos início, nesse momento, à 12ª edição do DAPA ao vivo. Essa é uma atividade de extensão cadastrada na Central Extensionista de Dados da Rural. Para quem não se inscreveu ainda, eu vou colocar o link aqui na tela. Eu acho que ainda está disponível. O controle de presença vai ser feito a partir da manifestação aqui nos comentários. Então, se por qualquer razão o nome de vocês aqui não for diverso daquele cadastrado na plataforma, eu peço que deixem o nome completo registrado aqui nos comentários. Para quem não sabe ainda, essa live é parte de um projeto do diretório que a gente tem tocado desde o início da pandemia e que busca discutir o direito a partir de uma visão mais crítica, diversa daquela tradição dos positivistas que a gente tem fora da universidade. De hoje vai abordar em específico a teoria geral do direito, né, e da sociedade jurídica, a partir de uma crítica, a partir basicamente da materialidade das relações sociais, né. Nessa perspectiva, nós vamos tomar forma jurídica como uma forma derivada da mercadoria, né, da forma mercadoria, que constitui e também é constituída pela própria dinâmica de reprodução do capital e que necessariamente é atravessada por crises, contradições e antagonismos, né? Para tratar desse assunto, a gente convidou o professor Luiz Felipe Osório, advogado, professor de Direito de Relações Internacionais do Departamento de Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade do ICHS da Rural, graduado em Direito pelo FJF, mestre e doutor em Economia Política Internacional pelo FRJ, pós-doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor pesquisa na área do pensamento jurídico crítico, acho que é pelo laboratório, o professor pode dizer melhor, laboratório de estudos, né? E é isso, gente. Vocês podem mandar as dúvidas aqui pelos comentários e não se esqueçam de se inscreverem lá no SED. O certificado vai estar disponível daqui a pouco. O professor vai fazer a exposição aqui e em seguida nós vamos entrar nas perguntas. Sem mais, eu passo para o professor Luiz Felipe Osório. Obrigado, Vinícius. Uma boa noite a todos e todas. É uma enorme satisfação poder estar com vocês hoje aqui nessa noite. Bom, Vinícius já me apresentou, né? Eu sou o professor Luiz Felipe Osório, do departamento do DDAS, lá do ICHS, então estamos todos em casa, somos todos ruralinos aqui. E eu queria cumprimentar o Vinícius e agradecê-lo, em nome de toda a organização aí, pelo convite. Eu fiquei muito feliz, eu sempre fico muito feliz em poder colaborar com o DAPA, o Diretório Acadêmico Paulo Afonso Leme Machado, é um dos mais atuantes dentro do ICHS, da universidade como um todo, e fico feliz em poder fazer parte desse projeto de extensão, que já vem aí na sua 12ª live, na sua 12ª transmissão. E aí, vejam vocês, para falar desse tema, que é um tema ao mesmo tempo atual, mas permanente, né? Ele é sempre atual, independentemente do período de exceção que vivemos, né? Independente se é período de exceção, se é normalidade, discutir o direito vem se tornando a cada dia mais fundamental, né? E por isso que eu acho que é interessante que nós comecemos de um pensamento mais amplo até chegarmos ao mais concreto. Eu, como a maioria de vocês aqui que nos assistem hoje, eu tenho uma formação em Direito. E vocês são um pouco mais jovens, entraram na universidade um pouco depois, muito provavelmente tiveram, a despeito desse descompasso cronológico, a mesma impressão que eu tive. Eu entrei na faculdade por volta de 2002, 2003, e naquele momento ali, o que se tinha no ensino jurídico era um entusiasmo, né, uma ênfase, uma euforia em torno da Constituição Cidadã, a Constituição Federal de 88, né,
a qual foi uma conquista importante de toda a sociedade. Ela veio, em princípio, para colocar uma pedra sobre todo o período de ditadura civil-militar vivido anteriormente e para inaugurar um novo momento na história do Brasil. Um novo momento esse que ficou conhecido como Nova República, um período democrático. Então, o ensino jurídico ele estava muito alicerçado em tudo aquilo que a Constituição Federal trouxe. E a Constituição Federal, de fato, trouxe muito, alargou aí esse universo de normas sociais, né, garantiu muitos direitos, de maneira que ela acabou se tornando o arcabouço, o farol para muitas legislações e para uma ampliação quantitativa de direitos na nossa sociedade, o que, em princípio, significa um avanço importante, dado todo o período anterior. Mas vejam vocês, né, em meio a todo esse entusiasmo, ao mesmo tempo que nós pegamos aí o auge disso, vocês, sobretudo, vocês que estão hoje na faculdade, vivenciaram o ocaso desse período. Né? Isso é bom pontuar. Em 2016, esse período da Nova República, ele sofre um baque do qual ele possivelmente não se recuperará. Muito provavelmente, esse período de Nova República ficará conhecido na história com uma duração entre 85 e 88 até 2016, 2018. Então, vejam, tanto eu, no auge, no entusiasmo da Constituição, quanto vocês, vivenciamos aí a queda daquilo que parecia indestrutível, que era a ordem constitucional de 88. Muito bem. Quando a realidade se impõe perante nós, as ilusões vão se dissipando aí no horizonte. Né? É sempre bom pontuar que tudo que está acontecendo no Brasil hoje, né, acontece com base no direito. Né? Ou seja, o que a gente vai percebendo hoje é que tudo aquilo que nós aprendemos nas escolas jurídicas, nas faculdades, na prática vai sendo colocado de maneira completamente distinta. Né? Nós vamos banalizando certas manobras, certos malabarismos jurídicos e vamos percebendo que muitas vezes o próprio direito ele é utilizado como um trampolim, como um instrumento de atos políticos que configuram muitas vezes golpe de Estado e interferência direta em eleições, interferência direta na política brasileira, batendo exatamente de frente com aquela perspectiva que nós tínhamos antes, de que o direito seria um instrumento técnico, seria um instrumento neutro, sem influência de outras áreas, ou seja, que o direito seria uma área técnica específica, né, imune a influências externas. Eu até convido a vocês a ter em si essa chama da desconfiança e essa chama de procurar sempre um conhecimento maior, de estar sempre desconfiado do que vem acontecendo, porque a gente vai percebendo que muitas vezes o que a gente estuda está completamente descolado da nossa realidade. A gente vai percebendo aqui, numa aproximação muito vulgar, talvez nós estejamos quase como terraplanistas do direito. Né? Ou seja, tem muita gente preocupada em qualquer grande problema que aconteça, qualquer evento que apareça, ou qualquer questãozinha que possa, porventura, abalar as estruturas e falar que as instituições estão funcionando. Né? Ou seja, a compreensão do direito, ela demanda e ela traz para si a compreensão de como funciona não apenas as leis, mas também as instituições e, consequentemente, também o Estado. Então, a gente vai percebendo que o direito não é esse instrumento tão neutro quanto parece, mas ele é, sim, permeado por materialidades, por contradições e por disputas. Né? E aí, quando você começa a limpar os olhos e começa a ver além das turvações que se colocam perante os fenômenos sociais, você consegue ter uma compreensão muito mais ampla do direito. E o que eu convido vocês hoje aqui é que possam compartilhar comigo, né, fazendo perguntas e discutindo, comentando, dialogando, sobre uma perspectiva mais crítica do direito, a qual, né, o professor Alisson Mascaro, que foi meu orientador
no pós-doutorado, e quem eu entendo que seja um dos maiores juristas hoje no Brasil, ele consegue fazer uma sistematização dos caminhos teóricos em que o direito pode se situar. Sobretudo, no seu livro Filosofia do Direito, ele coloca basicamente 3 grandes caminhos em que o direito pode percorrer para que se possa compreendê-lo melhor. O primeiro caminho é aquele que todos nós conhecemos e que praticamente quase 100% das pessoas estudam nas faculdades, que é o juspositivismo. O juspositivismo, ele vai entendendo que o direito ele é a norma, né? Ou seja, se existe um problema na sociedade, o problema está na norma ou na falta de norma. Eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram trabalhos de faculdade apontando para determinado problema e dizendo que o que faltava para aquele problema ser resolvido era uma lei sobre aquilo. Essa percepção é uma percepção que se descola do terreno do concreto. A lei, por si só, ela não resolve muita coisa. Afinal de contas, ela tem uma importância, ela não é totalmente desprezível, mas ela, por si só, se ela não estiver acompanhada da realidade social, ela não quer dizer muita coisa. Um segundo caminho que olha para essa realidade social e vê que ela se sobrepõe ao direito. Ou seja, existem fatores que estão muito além desse instrumento técnico, desse instrumento jurídico, que é o direito, e se sobrepõem a ele utilizando-o como um instrumento. Essa segunda corrente, por falta de um nome melhor, ele chama de não juspositivista. Então, é uma corrente que está muito embasada em um autor específico, chamado Carl Schmitt. Se na primeira, o grande autor, na primeira do juspositivismo, o grande autor identificado com ela é Hans Kelsen, nessa segunda é Carl Schmitt. Carl Schmitt entende que o direito é aquilo que diz quem tem o poder de decisão. Ou seja, Carl Schmitt, se comparado com Kelsen, com o juspositivismo, já se aproxima consideravelmente do terreno da realidade, do terreno do concreto. Porém, o que o professor Mascaro traz, e que talvez seja a sua grande contribuição para o ensino do direito, para o pensamento da teoria geral do direito, é resgatar e colocar à baila o pensamento não apenas crítico, porque esse pensamento marxista ele não se encaixa, ou na sua plenitude, ele se distingue muito daquilo que se considera amplamente as teorias críticas do direito. O pensamento marxista é um pensamento muito específico, que se distingue do todo. Ele tem um subconjunto próprio. Dentro desse pensamento, a gente vai perceber, inclusive para nós do direito, aí, falar que Marx possa eventualmente ter sido um autor do direito, parece algo até assustador, até descolado, dado que sequer alguém do direito possa eventualmente ter cogitado colocar Marx numa bibliografia de disciplina, numa bibliografia jurídica. Marx traz pistas muito importantes dentro da sua obra, que é um monumento, né? Ou seja, Marx toca as ciências sociais como elas devem ser tocadas, sistematicamente, na sua plenitude. Então, ele pode ser tanto um autor da economia, quanto um autor da sociologia, como também do direito, dado que as ciências humanas e sociais precisam ser olhadas na sua totalidade. E aí, a partir das pistas deixadas por Marx, um autor específico vai aprofundá-las, vai trazê-las mais para dentro do direito, mais deixando incontornável, deixando indisfarçável uma corrente marxista dentro do direito. E esse autor é Yevgeny Pachucanes, né? O nome é um nome muitas vezes complicado, mas não é difícil de se escrever, Pachucanes. Depois eu coloco a referência desses nomes que eu estou falando aqui. Pachucanes é um autor soviético, participou ativamente da Revolução Russa e, a partir da década de 20, escreveu livros, excertos, pensamento, atuou também como diplomata, né, dentro do Estado soviético. Ele atuou não só no Ministério, equivalente ao Ministério da Justiça, nosso aqui, mas também atuou como diplomata na Alemanha, por exemplo, tendo sido um ator importante, um artífice importante, que o Tratado de Rapallo, celebrado em 1922, né, quem é das relações internacionais e que tem algum interesse pelo direito internacional vai saber do que eu estou falando. Se não, depois eu explico um pouquinho mais.
Pachucanes teve toda uma atuação prática, mas também teórica. E Pachucanes, a sua grande contribuição, ela está condensada num livro que, para nossa felicidade, ele foi reeditado muito recentemente no Brasil, agora com uma tradução voltada para o português do Brasil, né? Antes se tinha contato apenas com as edições traduzidas ao português de Portugal. Esse livro se chama Teoria Geral do Direito e Marxismo. É um livro que o próprio Pachucanes, no prefácio, considera embrionário, de reflexões embrionárias, mas acabou se tornando sua obra magna, sua obra de referência. E ali, né, nesse livro, ele chama a atenção para vários fatores. O primeiro deles, que eu gostaria de pontuar aqui, e que é fundamental, é importante, muita gente às vezes passa despercebido disso, é que o direito ele precisa ser situado no tempo e no espaço. O que acontece? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar no direito romano, no direito canônico, no direito feudal, né? Ou seja, várias manifestações do direito, como se o direito fosse desde os impérios, desde a Grécia Antiga até hoje. É importante essa historicidade que Pachucanes dá ao direito. O que Pachucanes diz? Não, existiam, de fato, regras que eram regras até com a sua devida relevância nas mais diversas sociedades ao longo do tempo, porém, é somente com o advento do capitalismo, é somente com o advento do modo de produção capitalista, é que o direito ganha centralidade dentro dessa estruturação social. O que eu quero dizer com centralidade? É somente a partir do advento do capitalismo, carreado pelas revoluções burguesas, né, tanto a Revolução Francesa quanto a americana, envolvendo em grande medida a Revolução Industrial na Inglaterra, onde é o berço do capitalismo, é somente ali que se consolida, que se forma aquilo que a gente veio a conhecer e que utiliza até hoje, em alguma medida, o Estado democrático de direito. O que significa isso? Significa que, se colocado num plano histórico, chamar as regras e as dinâmicas formais entre as relações de atores, entre pessoas que celebravam um contrato, por exemplo, com um aperto de mãos, chamar tudo isso de direito, muitas vezes pode parecer impreciso, porque o papel que essa normatividade, que essas regras tinham na sociedade era completamente distinto. É só para se ter uma ideia. Quem olha a história pelo materialismo histórico dialético, pode dividi-la, por exemplo, conforme os diferentes modos de produção. O modo de produção escravista existia e tinha uma lógica muito própria. O senhor de escravo mandava sobre o escravo e impunha a ele não só o seu poder econômico de deter os meios de produção, mas também o poder político. Impunha punições, impunha a sua vontade. E aquele escravo era sujeito daquele senhor. Ele não questionava as regras, não havia um terceiro dito imparcial para intermediar essa relação. No feudalismo, a dinâmica era semelhante. A relação entre o servo e o senhor, né, o vassalo e o senhor feudal, era semelhante. Talvez menos violento no sentido de castigos físicos e todas as outras restrições, mas ele era violento no sentido de que o senhor feudal detinha também o poder econômico, a posse e a propriedade das terras, e caso o servo não concordasse com aquilo, ele teria que sair da terra do senhor, ele não tinha a quem reclamar, ele também era sujeito àquele senhor. No capitalismo, a dinâmica é distinta. É distinta por quê? Porque também se tem aí no capitalismo, e muito claro, cada vez mais claro, uma dinâmica, uma disputa entre duas classes, capital e trabalho, porém, essa relação ela aparece para nós intermediada por certos signos burocráticos. Ela aparece para a gente intermediada tanto pelo direito quanto pelo Estado. Se colocam para nós como terceiros imparciais para tocar essa relação. E aí vejam vocês, é interessante pontuar isso, por quê?
Porque o trabalhador ele se apresenta para o capitalista enquanto um sujeito de direito. Por quê? Porque ambos, pelo direito como nós o conhecemos, são livres e iguais para celebrar contratos de trabalho, por exemplo. O que acontece, o que diferencia, o que é fundamental na diferença entre o capitalismo e os modos de produção pretéritos, é que no capitalismo existe uma separação, ainda que relativa, né, ainda que muito pequena, mas existe, uma separação entre os agentes econômicos e os agentes políticos. O que faz com que, muitas vezes, um grande capitalista tenha uma perda judicial grande, tendo que pagar grandes indenizações, ou eventualmente tenha que vir a ser preso, coisa que não acontecia no feudalismo, tanto no feudalismo quanto no escravismo. No capitalismo, isso se coloca dessa maneira, o que passa à sociedade uma impressão, uma aparência de impessoalidade, de um terceiro neutro que pudesse normatizar essa relação entre capital e trabalho. E essa é a grande sacada de Pachucanes. Eu até reservei aqui um trechinho da página 142 desse livro aqui, ó, o que eu havia comentado, Teoria Geral do Direito e Marxismo. Vou lê-lo de maneira bem breve aqui para vocês, só para vocês entenderem onde está a grande sacada, o grande diferencial, a grande particularidade do capitalismo. Por detrás de todas as controvérsias está colocada uma única questão fundamental. Por que a dominação de classe não se apresenta como ela é? Ou seja, a sujeição de uma parte da população, do trabalho, ao capital, a outra parte. Mas sim, essa sujeição, essa dominação, ela se apresenta de uma forma estatal oficial, ou que dá no mesmo, porque o aparelho de coerção estatal não se constitui como um aparelho privado da classe dominante, como era antes, mas se destaca desse aparelho privado da classe dominante, assumindo a forma de um aparelho público, impessoal, separado da sociedade. Ao mesmo tempo aqui, Pachucanes traz a grande particularidade do capitalismo e permite que nós possamos entender o que é o direito e o que é o Estado. É sempre bom nós nos atentarmos, né? Que a compreensão do direito passa também pelo que é a compreensão do Estado. E ambos são formas sociais que se conectam, que se entrelaçam, que se conformam, porém são distintas. Então, com base nisso, como que Pachucanes olhava, como que ele pensava? O direito, ele não vem da cabeça ou do gênio dos grandes juristas, mas o direito vem, sim, de relações sociais concretas. E essas relações sociais concretas no capitalismo, elas se dão em torno da mercadoria. A mercadoria é o átomo, é o núcleo dessa sociedade. E tudo que nós podemos, nós transformamos em mercadoria. Inclusive, a mais importante delas, a força de trabalho. A força de trabalho é a mais importante porque é a única mercadoria que produz valor. E tudo que nós podemos, transformamos em mercadoria. Inclusive, o próprio regramento, o próprio direito, como nós o conhecemos, ele nada mais é do que a forma jurídica do capitalismo. Ou seja, a maneira técnica, a maneira jurídica, como que as relações sociais concretas se materializam. Eu quero dizer com isso, vou dar um exemplo muito curto aqui, talvez vocês entendam. As duas disciplinas que vocês mais têm na graduação, que mais se repetem, é direito civil e direito penal. Direito civil vocês devem ter até o 8º, 9º, suponho, e o direito penal até o 3º, 4º, suponho eu. O direito civil é muito claro no sentido de regular, né, as transações comerciais, ou seja, ali é muito mais clara a circulação de mercadoria e a importância da regulamentação dessa relação. E o direito penal, por que também ele é tão importante? Porque o direito penal possibilita a maior punição que se pode ter dentro do direito burguês. E qual é a maior punição que se pode ter dentro do direito burguês? O cerceamento da liberdade da venda da sua força de trabalho enquanto mercadoria.
A pessoa fica presa, sem poder trabalhar em princípio, porque aquela ali é a maior punição que ela pode ter. Ou seja, o trabalhador não pode colocar sua força de trabalho no mercado para que daí possa auferir alguma renda, algum salário, ou seja, possa tocar sua relação de assalariado. E vejam vocês, por isso que é importante entender que o núcleo dessa forma jurídica do capitalismo, ela não está exatamente no Estado. E direito e Estado são formas sociais, porém não são completamente coincidentes. O grande núcleo dessa forma jurídica do capitalismo está na subjetividade jurídica. A subjetividade jurídica é aquela que permite que se estabeleça uma relação jurídica. Não é coincidência que todos nós, a partir do momento que nascemos com vida, somos sujeitos de direito, conforme estabelece o nosso próprio Código Civil. Sequer se pergunta se alguém quer ser sujeito de direito. E a pessoa nasce e aí sim já ganha essa condição, ou seja, já é apto, maior ou menor medida, claro, no início com algumas restrições, até a maior idade e tudo mais, mas já se pressupõe que a pessoa é apta para travar as relações jurídicas dentro daquela sociedade. O que significa isso? Que, diferentemente dos modos de produção anteriores, hoje nós, indivíduos, né, individualizados, somos sujeitados pelo direito. Essa dominação do capital sobre o trabalho se dá numa sujeição ao direito, pelo direito. Ou seja, todos nós nos subordinamos ao capital pelo direito, via contrato de trabalho, por exemplo. Quando nós assinamos um contrato de trabalho e nos subordinamos ali trabalhar. Isso que é a grande sacada dentro da forma jurídica. Assim como também acontece com a forma política. A forma política se materializa dentro dos territórios nacionais enquanto uma forma política estatal. E essa forma política estatal, ao mesmo tempo que ela garante essa separação relativa entre o poder econômico e o poder político, ela garante também que a concorrência entre os capitais se mantenha. A concorrência entre capitais é fundamental para a acumulação de riqueza, para a valorização do valor. Essa concorrência é que é a grande gasolina que move, o grande combustível que faz com que o carro do capitalismo ande. Não é possível que, por exemplo, um grande capitalista consiga juntar para si todo o poder econômico, porque a partir do momento que ele tiver todo o poder econômico, ele também terá todo o poder político e o capitalismo assim ruirá. Poderemos ter um outro tipo, um outro modo de produção. Então é importante que o Estado exista para garantir o mínimo de concorrência entre esses capitais. Essa sacada, aliás, essa grande contribuição vem de Marx. O próprio Marx já dizia que os capitais dentro de si são despóticos, ou seja, dentro da sua empresa é o capitalista que determina as regras dentro de certos limites, mas é ele que determina, ali não tem decisões que são tomadas de maneira democrática, por exemplo. E quando aqueles capitais saem de dentro e partem para a concorrência entre capitais, ou seja, entre iguais, nessa disputa, ainda que as discrepâncias materiais possam ser as maiores possíveis, mas entre uma igualdade formal e uma aparente liberdade dentro do mercado, quando os capitais saem para si, ali rege uma certa anarquia, em que o Estado tem que intervir muito pontualmente. Mesmo aquele que é mais liberal, que defende o livre mercado, entende que o Estado, pelo menos, deve manter certas balizas para que essa concorrência sempre se fomente. O direito internacional, por exemplo, funciona dessa mesma maneira, só que num plano em que os Estados são os sujeitos de direito e eles dentro de si são despóticos, ou seja, são soberanos, obrigam a população, os indivíduos, a determinado comportamento em última instância, detêm a propriedade, o patrimônio dos recursos naturais daquele território, e quando esses Estados saem para as suas relações exteriores, eles lidam com iguais, formalmente, e são aparentemente livres para comercializar com vários outros Estados, a despeito da discrepância real entre o poder material, bélico, econômico, de todos eles. É importante ter isso em mente, que assim como funciona o capitalismo
internamente, ele também se projeta para fora e funciona no setor externo. Né? E aí é onde eu quero chegar, né, para a gente poder caminhar aqui nesse raciocínio. É importante que nós tenhamos em mente que tanto o direito é a forma jurídica, quanto o Estado é a forma política estatal em que o capitalismo se manifesta. E ambos vão se relacionando, vão se conformando, Estado e direito, numa tentativa sempre de aumentar ou diminuir a quantidade de direitos. Nós podemos perceber que das mais variadas organizações, maneiras de se organizar politicamente, desde fascismos, passando por regimes ditatoriais, autocráticos, até democracias liberais, o que existe de grande e significativa diferença entre eles é a quantidade de direitos, mais ou menos direitos. O que não acontece em nenhum desses modelos políticos, por exemplo, é a extinção da qualidade de jurídico, ou seja, da subjetividade jurídica, e da qualidade de político que o ente estatal tem, enquanto esse terceiro imparcial, que em princípio regula essa disputa entre classes, entre capital e trabalho. Por isso, essa reflexão de Pachucanes é fundamental, porque ela nos ensina uma coisa: o direito, ele não tem história. O que tem história é o capitalismo. Onde eu quero chegar com isso? A gente pode aqui retroceder, que nós estaremos apenas numa narrativa fática do que acontecia no passado com regras e normas e instituições. O que nós precisamos ter em mente é que o direito ele tem uma historicidade específica enquanto elemento central, enquanto um pilar central de um modo de produção específico e histórico, que é o modo de produção capitalista. E aí, se nós formos analisar a trajetória do modo de produção capitalista no mundo e no Brasil, nós conseguiremos, aí sim, traçar uma linha do tempo do direito no Brasil e no mundo. Percebam bem, se a gente for entender que o capitalismo ele se consolida na Inglaterra primeiramente, mas depois na França, nos Estados Unidos, a partir das revoluções burguesas, e daí começa primeiramente tomando a Europa, depois se espalhando por todo o mundo, a gente vai percebendo que há discrepância. Isso se reflete também na própria compreensão do direito. Onde eu quero chegar com isso? Quero chegar que o capitalismo ele vai inicialmente europeu, ele vai ganhando o continente europeu como um todo, ele vai chegando à Europa do Leste, ele vai se acomodando num primeiro momento, que é o momento de internacionalização, em que se começa a verificar as tendências mais estruturais do capitalismo. Esse momento de internacionalização é um momento que coincide com a primeira grande crise do direito. Já no meados do quartel final do século XIX, é quando o capitalismo conhece sua primeira crise, a Grande Depressão. Primeira crise essa que é culminada numa Primeira Guerra Mundial. A gente vai perceber que durante esse período, o direito ele ainda não tinha o desenvolvimento que tem hoje. Ele estava atrelado a áreas muito específicas, muito pontuais. Ele ainda tinha um caráter embrionário e muito pontual em determinadas ações da sociedade. Com a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e a crise de 29, que foi uma das suas causas, o direito vai ganhando um outro patamar. Por quê? Porque o capitalismo se estrutura e se transforma com uma concepção de desenvolvimento, de acumulação interna dentro dos estados, e essa acumulação é acompanhada por uma forte regulamentação estatal. Então, a gente vai percebendo que o direito administrativo, por exemplo, constitucional, vai crescendo muito a partir da Segunda Guerra Mundial. E não só esses. Um dos ramos jurídicos que mais cresce é o direito do trabalho, por exemplo. O direito do trabalho ele vai se tornando, vai ganhando cada vez mais relevância na sociedade. Quando o capitalismo deixa esse contexto do pós-Segunda Guerra e entra, a partir dos anos 90, na dinâmica que nós conhecemos hoje, em que o regime de regulação ele é muito mais liberal, em que a própria acumulação dele se dá de maneira muito mais internacional, o direito também vai acompanhando essa toada. O que eu quero dizer com isso? Hoje, o que é de fato importante e que
dizer que é importante significa que é o que dá mais dinheiro, que é mensurado na questão da mercadoria, é o direito penal. Por quê? Porque a desigualdade das sociedades está aumentando a ponto de o encarceramento aumentar, e esse encarceramento aumentando, aumenta também a demanda pelo direito penal. O próprio direito do trabalho, que outrora era um ramo de vanguarda, era um ramo que estava na dianteira, ele vai perdendo força a ponto de se cogitar, hoje em dia, a própria extinção do direito do trabalho. Né? Percebam? O direito ele vai acompanhando essas dinâmicas, e do ponto de vista civil, por exemplo, hoje nós temos o direito avançando, né, dentro da disseminação da tecnologia 4.0, tentando regular essas relações pela internet e toda essa vida que vai ganhando forma e força a partir da evolução da tecnologia. Então, é sempre bom entender que o direito ele vai a reboque das grandes transformações do capitalismo no Brasil e no mundo. Né? O Brasil, na sua condição mundial específica, de um capitalismo periférico dependente, porém o direito vai acompanhando um todo e respeitando as particularidades nacionais do nosso país. E aqui eu posso interligar esse tema mais amplo da teoria geral do direito com o tema dessa palestra, né, envolvendo aqui a crise que o capitalismo passa atualmente e esse contexto pandêmico. Ou seja, essa crise de 2008, ela se completa com esse evento do pós-Guerra Fria, com a derrota das esquerdas no início da década de 90, a partir da dissolução da União Soviética e do Bloco Socialista, e essa grande crise vem impactar o capitalismo e mostrar que ele está num outro contexto, num contexto muito diferente, por exemplo, daquele que foi pensado e elaborado a Constituição de 88. Essa crise de 2008, ela trouxe à tona um furacão de consequências que foi se reverberando no tempo, né, até chegar em 2020 e a pandemia aparecer como um agente aprofundador, intensificador desse movimento que já vinha no seu rescaldo. Eu gosto sempre de lembrar, quando falo sobre sobre pandemia, qualquer evento sobre pandemia, que a pandemia ela não é o fator externo que trouxe ou que criou a crise no Brasil, e antes era tudo uma maravilha, né? Inclusive no Brasil e no mundo. O Brasil e o mundo já vivem uma crise desde 2008 e vinham sentindo efeitos maiores e menores dessa crise. Tanto, basta lembrar que pelos anos de 2018 e 2019 já se havia quebra sucessiva das bolsas de valores aqui no Brasil, por exemplo, já se havia uma projeção de decréscimo do PIB de vários países, né, inclusive da própria China, né, havia uma projeção internacional própria, vislumbrando que o mundo entraria em algum momento no futuro numa crise ainda mais profunda. Existia, o que a gente conseguia vislumbrar, era uma disputa geopolítica que impactava nos preços do petróleo, né, a ponto do preço do petróleo, do barril de petróleo, chegar a um preço negativo, conforme apareceu durante a pandemia, e foi pouco difundido, né, foi pouco divulgado, além de outras tensões, como a guerra comercial entre China e Estados Unidos, os diversos pontos pelo mundo, cada qual com sua particularidade, mas focos de tensão e de conflitos por todo o mundo. Isso se dá nesse contexto de crise, e a pandemia, o que ela fez foi cravar para o ano de 2020 o momento dessa retroalimentação de crises. E o direito vai acompanhando isso, muitas vezes sendo atropelado e se adaptando a todas essas transformações. Nós vamos percebendo que o direito vai a reboque dessa trajetória do capitalismo, constituindo aí essa dinâmica complexa que envolve essa dinâmica capitalista mundial, com enfoque no Brasil. E aí, veja, acho que para a gente poder abrir para um debate, para que eu não me aprofunde demais, eu só gostaria de deixar aqui duas observações de conclusão. Dado isso tudo que eu falei, a gente ainda vai dialogar bastante, mas é sempre importante ter em mente o real caráter do direito, de maneira que nós nós possamos entender e escapar das armadilhas
são colocadas pelo direito. Nós temos que entendê-lo na sua essência para nem subestimá-lo e nem sobrevalorizá-lo, né? Nós temos que entender que é possível, sim, ter ganhos com o direito, avanços. Sim, é possível. O direito também, esse descolamento que existe entre o poder político e o poder econômico, ele permite que existam concessões, existam avanços, existam vitórias. Só que esses avanços, essas concessões, essas vitórias, eles se dão num plano quantitativo, enquanto não afeta o que é qualitativo. Enquanto esse aumento quantitativo de direitos ele não impacta na reprodução geral do capital, ele vai funcionando à sua maneira. Quando ele começa a impactar, ele rapidamente começa a sofrer um processo de retrocesso, porque é muito frágil, é muito débil se alicerçar no Estado e no direito para conquistas sociais de fato transformadoras. Se agarrar ao Estado e ao direito para uma transformação estrutural, para uma transformação real da sociedade, é o mesmo que tentar sair do buraco se puxando pelo próprio cabelo. Direito é forma jurídica do capitalismo e o Estado é a sua forma política estatal. Então, meus queridos, minhas queridas, não devemos guardar nenhuma ilusão quanto ao direito, mas sim entendê-lo na sua exata medida para que possamos lidar com suas contradições e sua complexidade. Obrigado. Eu vou ler 2 perguntas aqui, professor. E quem quiser pode fazer mais perguntas aí no chat, pessoal. Que eu faço esse bloco e depois eu retomo outro, se quiser. O Igor pergunta: professor, você acredita que as mobilizações políticas, tanto por movimentos, entidades, quanto por sujeitos que se pretendam revolucionários, mesmo limitados aos termos gerais da política e do direito, têm um papel nesse cenário em que estamos? Quais os desafios para lutar contra a atomização dos sujeitos, né, no tecido social, baseado em toda essa aparelhagem que constitui o sujeito, o direito e a própria figura do cidadão no Estado, né? Posso responder? Você vai fazer mais? Pode. Pode responder. As 2 perguntas, em alguma medida, estão interligadas, né? A do Igor, eu estou vendo aqui de maneira mais clara, aqui no chat, né? Veja, todos os movimentos sociais, defensoria pública, por exemplo, boa parte da defensoria pública, e todos aqueles que são lutadores e lutadoras de conquistas pelo direito, são importantes, eles somam, eles estão do lado progressista da história. É importante pontuar isso aí. Não cabe a nós aqui sentarmos e ficarmos desqualificando grandes lutas do cotidiano e que conseguem, cada qual dentro das suas limitações, importantes vitórias, importantes avanços. O que a gente precisa ter em mente é que essas vitórias, elas são quantitativas e elas não vão além de um certo limite e que se coloque em xeque a própria reprodução geral do capital, sob pena de perecimento do próprio direito. Então, veja, é importante o engajamento, é importante a militância, é fundamental. Fundamental. Agora, a gente tem que entender que não podemos, nisso, alicerçar todas as nossas esperanças e expectativas. E todos esses movimentos, eles precisam ser canalizados para que a gente derrube esse modo de produção. Porque, para muita gente falar isso, pode parecer uma coisa totalmente anacrônica, né? Até porque o cenário que a gente vive hoje também não é um cenário favorável para absolutamente nada. Mas a gente tem que ter em mente o seguinte: o capitalismo ele é um modo de produção histórico como qualquer outro. E ele, aliás, é muito recente. O capitalismo tem 200 anos, praticamente. Ou seja, ele, assim como outros modos pretéritos, como o escravismo, como o feudalismo, ele perecerá em algum momento. Cabe a nós, agentes da história, eventualmente tentarmos fazer com que esse processo seja interrompido o quanto antes. E a gente percebe que a história do capitalismo, a história do mundo, envolve também a história das grandes revoltas sociais, feitas por gente de carne e osso.
que conseguiram vitórias incríveis, muitas vezes improváveis, e conseguiram conquistas importantes. Agora, a gente tem que saber exatamente qual é o limite disso, até onde nós podemos ir. Caso contrário, nós vamos ficar alimentando expectativas e vamos acabar dando com o rosto na parede, porque existe um limite claro. Né? Vejam vocês, eu sou muito entusiasta dos últimos avanços sociais que tivemos de 2003 até 2016. Sou um grande entusiasta disso. O Brasil avançou, de fato. Mas vejam, essas conquistas, elas por ter um embasamento frágil, elas foram simplesmente levadas de roldão por todo esse movimento de golpe de Estado que envolve a sociedade como um todo, não só derrubada do PT do poder, mas o golpe de Estado envolve a sociedade como um todo, simplesmente foi levado de roldão e nós estamos só retrocedendo. Ou seja, o contragolpe foi muito pior do que o avanço, do que o golpe, né, do que o golpe inicial dado por nós, para os progressistas. O contragolpe está muito pior. Então a gente também tem que entender. E outra, a história do Brasil, por exemplo, é a história dos golpes de Estado. Golpe de Estado também não é nenhuma novidade na nossa história. Pouquíssimos foram, por exemplo, presidentes que passaram a faixa, presidentes que foram democraticamente eleitos, passaram a faixa para o outro. A história do Brasil é composta por golpes. Cabe a nós entendermos como funciona isso e como lidar com isso. Né? Muita gente pergunta, né, e é uma pergunta super válida, o que fazer nesse momento? Né? Como proceder, como lidar. E veja, essa preocupação ela não é só de hoje. O próprio Lenin, na época da Revolução Russa, escreveu um livro chamado O que Fazer. Né? Ou seja, a tática, a estratégia, como que nós iremos atuar, como irá, não irá, e quais serão a estratégia, as táticas e tudo mais. Isso são os movimentos que irão dizer. Agora, o que coloca esses movimentos em andamento, como já dizia o próprio Lenin, a teoria ela é a bússola que ilumina o caminho da prática. Caso contrário, vai ficar cada um puxando a corda para um lado e ninguém sai do lugar. Eu tive um momento em 2016 ainda, foi 2016 provavelmente. Vocês provavelmente devem lembrar, eu estive na Fundição Progresso, num manifesto lá de intelectuais, artistas, contra o golpe, não sei o quê. E aí, a gente sempre, quando vai nesses eventos, tem um fio de esperança, né? Que as coisas possam ser revertidas. Depois do evento, eu saí de lá de cabeça baixa, tendo certeza de que o golpe estava sacramentado, porque cada um puxava a corda para um lado. E a gente vai percebendo que essa bateção de cabeça não faz com que não saiamos do lugar. Responder as perguntas, Vinícius? Sim. Tem mais uma pergunta aqui, professor. É do Patrick Said. Professor, poderia comentar sobre a leitura do direito partindo do ponto de vista das lutas de classe, de Stuka, e a diferença com a teoria de Pachucanes? Essa pergunta é boa, Patrick. Veja, o Stuka, ele, assim como o Pachucanes, foi um jurista soviético muito importante a seu tempo. Ele é contemporâneo de Pachucanes. E, vamos dizer assim, um não é antípoda do outro, mas sim um é complemento do outro. Eu diria até que Pachucanes complementa, aperfeiçoa e melhora o pensamento de Stuka. Stuka identificou muito bem que o direito residia na luta de classes. Ou seja, se a classe capitalista está em vantagem, é ela que vai colocar o seu direito para nós. Assim que, porventura, a classe trabalhadora estiver em vantagem e, eventualmente, tomar o poder político, ela pode fazer o seu direito. Assim, Stuka pensava. Agora, veja, que é um pensamento interessante também. A grande sacada de Pachucanes é entender que não adianta a classe trabalhadora tomar o poder do Estado, por exemplo, e fazer o seu direito enquanto um direito do trabalhador. Porque isso até pode ser que funcione durante um período de transição. Mas isso no médio prazo, ou seja, isso não faz com que o direito deixe de ser o central da sociedade.
Isso não faz com que, por mais que o trabalho se coloque ali, isso não vai com que capital e trabalho se extinguam enquanto classe. Isso faz com que as duas classes se mantenham, porém o trabalho conseguindo mais vantagens do que o capital. O que o Pachucanes diz é que essa forma política estatal, a própria luta de classes, ela é atravessada pela forma política estatal. Os instrumentos que nós temos em meio a essa luta de classes são instrumentos que vêm do Estado e do direito. As próprias eleições, por exemplo, as eleições se dão em uma forma política, numa forma jurídica, que compõe o capitalismo, se dão dentro do direito do Estado. O que muita gente, às vezes, não consegue entender é que é possível ter uma sociedade com seu regramento jurídico, com sua organização política, que não sejam centrais e não tenham as formas específicas que direito e Estado têm hoje. O que é muito próprio da burguesia, ou do capitalismo como um todo, e que acaba confundindo as nossas cabeças, é que parece que determinadas instituições históricas do capitalismo são etéreas, são eternas, sempre existiram, sempre foram e sempre serão assim. Se nós queremos transformação, basta mudá-las. Não é, nós temos que acabar com essas formas sociais. Acabar com essas formas sociais faz com que se atinja o núcleo dessa sociabilidade, que é a mercadoria. Não adianta a gente apenas lidar com a mercadoria, porém mudando a redistribuição do valor dela, tirando do capital e jogando para o trabalho. Aí você também não muda essa dinâmica, você mantém as formas sociais, ainda que as redirecione. Tem mais uma pergunta aqui, professora. Se alguém mais quiser, pode mandar agora, gente, porque a gente tem que encerrar as perguntas, né? A gente tinha reservado 20 minutos para as perguntas. Vou ler da Larissa Caetano, que pergunta... não, fala. Boa noite, professora. Aqui é a Fabiola. Você acha que a pandemia, a crise se agravou ou é apenas uma fase pontual? É uma boa pergunta. Não, claro, a pandemia, ela atravessa essa crise internacional e ela, vamos dizer assim, ela intensifica, ela aprofunda os efeitos da crise. Por quê? Porque ela desnuda muita coisa que estava ali travestida e escondida dentro daquela dinâmica de que as instituições estão funcionando. Né? Em que medida o que eu quero dizer com isso? A pandemia, por exemplo, o número de mortos da pandemia em todo o Ocidente capitalista foi absurdamente grande. No Brasil nem se fala. Mas vamos pegar aqui pela Europa. A Alemanha, que foi o país que melhor lidou com a crise, teve 8 mil mortos. Em torno de 8 mil mortos. Inclusive, a segunda onda parece ter chegado agora na Alemanha. Está se registrando lá agora. 8 mil mortos é muita coisa, entre 8 mil e 9 mil. É quase o triplo da China, que foi, em princípio, o epicentro dessa pandemia. Para você ter uma ideia, países com muito menos recursos, mas com uma capacidade de organização e com um sistema de saúde minimamente estruturado, como o Vietnã, por exemplo, não teve nenhuma morte. A Alemanha é um país rico, mas que vem, junto com outros países europeus, passando, desde o início da década de 90, pela desconstrução do seu estado de bem-estar social. Essa desconstrução do seu estado de bem-estar social se dá por medidas internas e por medidas externas via União Europeia. A União Europeia, em grande medida, é responsável pela desconstrução de todo esse estado de bem-estar social nos países europeus. O número elevado de mortes e o impacto social que a pandemia trouxe nesses países se deve não exatamente ao efeito da pandemia, mas se deve aos efeitos do neoliberalismo, se deve aos efeitos da desconstrução do estado de bem-estar social que lá esteve durante a Segunda Guerra Mundial até os anos 90. A pandemia ela é grave, outras pandemias já aconteceram ao longo da história, só que os efeitos dela, né, a maneira como elas se incorporam nas sociedades, isso depende de como as sociedades estão dentro dessa trajetória do capitalismo. E aí a tendência é que
os países da periferia sofram ainda mais. Nós estamos verificando como a América Latina vem sofrendo e o Brasil, que tem um sistema de saúde minimamente organizado, poderia estar sofrendo muito, poderia ter poupado milhões de vidas, tivesse um mínimo de gestão sanitária, mínimo de gestão de saúde em meio a essa crise. Os Estados Unidos, ao mesmo tempo, vem mostrando que, desde a década de 90, o neoliberalismo ele bate no centro e reverbera na periferia. Ou seja, os Estados Unidos também vão mostrando aí todas as suas fraturas, tudo aquilo que antes da pandemia era mensurado em gráficos e dados, mostrando como que a concentração de renda lá tinha aumentado, a qualidade de vida tinha diminuído, o poder de compra tinha caído drasticamente. A pandemia veio mostrar tudo isso. Não é coincidência. E olha que a mídia ainda tenta, nem mostra tudo. Mas a gente vê aquelas, para mim, trazem muita agonia, aquelas filas de pessoas buscando lá o cheque de desemprego, lá o seguro-desemprego deles. É uma coisa de louco isso. Ou seja, a pandemia ela vem desnudar aquilo que já estava ali, aquele corpo que já estava ali, e vem mostrando todas as fraturas, que é o capitalismo sob essa batuta neoliberal, essa dinâmica do neoliberalismo. E aí a gente percebe que outros países que têm organizações político-econômicas distintas conseguem ter um impacto muito menor nas suas sociedades. Como a China, como o Vietnã, como o próprio Laos. O Laos também não registrou morte nenhuma. Ou seja, ele conseguiu sair da pandemia sem grandes arranhões. Então é importante que nós entendamos aí que a pandemia é uma fase pontual, é passageira, pode até demorar, está demorando demais, mas passará. Porém, os efeitos disso são efeitos que são agravados e desnudados pela pandemia. Se não houvesse pandemia, esses efeitos apareceriam em algum momento, porém poderiam demorar um pouco mais. Bom, agora, só para não... não deixar passar, o horizonte, né, que se vislumbra, mesmo após esse cenário de pandemia, é de mais crise. De um tratamento de choque do neoliberalismo, e que não é porque a condição material das pessoas está diminuindo, é que as pessoas vão se revoltar. Muito pelo contrário, esse poço não tem fundo. A gente sempre pode cair mais e mais e mais e mais. A tendência é que nós estejamos apenas nessa primeira fase de um impacto ainda maior que virá daqui em diante. Todos nós sabemos já qual é a solução, né? Enfim. Não havendo mais perguntas, pessoal, a gente vai encaminhar para o encerramento. Vou passar a palavra para o professor Luiz Felipe Osório para fazer algumas considerações finais. Em nome do DAP, eu reitero que é uma satisfação enorme receber provavelmente o maior nome da teoria crítica do direito dentro da nossa instituição, também um dos maiores do Brasil. E também digo que espero que a gente possa se reencontrar em outras ocasiões, presencialmente, né? Que possamos superar esse momento atravessado ainda mais por essas adversidades inexoráveis à própria dinâmica de reprodução do capital, né? Fico com a palavra, professor. Vinícius, eu agradeço a gentileza das palavras da consideração. Agradeço a todos e todas aí que participaram, que estiveram presentes acompanhando mais esse brilhante evento aí do DAPA, e me coloco à disposição para ajudar, para dialogar, para colaborar sempre naquilo que eu posso. Fico aí à disposição. Para mim é sempre um prazer poder colaborar com o corpo docente da nossa universidade rural do Rio de Janeiro. Então, fico aqui à disposição de todos e todas. O Vinícius tem meu e-mail. Se precisar, é só entrar em contato. Tá bem? Uma boa noite a todos e todas. E sigamos forte na luta aí, porque as coisas estão ruins, provavelmente irão piorar, mas nós não podemos desanimar. Nós não podemos desanimar, porque a partir do momento que nós temos a compreensão clara de como que as coisas se estruturam, nós podemos lidar muito melhor com as contradições do dia a dia e podemos, assim, enxergando elas em sua essência, superá-las. Obrigado. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente até aqui. Os certificados vão ser liberados provavelmente a partir de amanhã ou hoje. Eu vou lançar quem manifestou presença aqui. Quem não manifestou ainda, eu peço que manifeste agora, porque eu vou salvar os nomes aqui. Enfim,
A gente avisa lá pelas redes sociais do DAPA. Sigam a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter. E fiquem atentos para a próxima live que a gente está planejando. Boa noite, todo mundo. Até a próxima.